A mulher não tem caráter, só adaptação. Otto Weininger. No vídeo de hoje, nós vamos analisar uma das frases mais violentas e perturbadoras e ao mesmo tempo mais profundas já escritas sobre a natureza feminina. Uma frase de Otto Weininger, um dos pensadores mais geniais e mais malditos da filosofia moderna. Ele disse que a mulher não possui caráter, apenas adaptação. E isso, por mais que alguém pense que seja misoginia, porque hoje, na verdade, hoje você vai perceber que Otto Weininger não estava insultando ninguém. Ele estava descrevendo uma estrutura psicológica que rege o feminino durante milhares de anos. E até hoje continua presente no século XXI. Para ele, caráter não é moral, não é bondade. Caráter significava eixo, identidade, essência, tudo isso. Como se fosse uma circunstância da vida, algo que permanece mesmo diante da pressão, da emoção, do ambiente e da aprovação, ou da rejeição. Caráter é aquilo que se diz, eu sou isso, mesmo quando o mundo inteiro quer que eu seja diferente. E quando Weininger compara isso com a mulher, ele diz que o feminino não possui esse tipo de interioridade física. A mulher não é definida por princípios, mas por atmosferas, Weininger vai acrescentar. Não é definida por valores, mas por emoções. Não é definida por identidade sólida, mas por uma identidade fluida. A mulher, segundo ele, não é um ponto, mas uma superfície. Não é como se fosse uma estátua firme, sabe? Mas água. E não há definição mais perfeita para a mulher que não água. Ela se ajusta, se adapta, se molda ao ambiente. E isso que o Weininger queria dizer quando fala que a mulher não tem caráter. E antes que alguém ache que isso é ofensivo, na verdade isso é um elogio à natureza adaptativa feminina. A mulher sobrevive porque se adapta. A mulher prospera, inclusive, porque sente o ambiente. E a mulher se mantém segura porque muda antes que o perigo chegue até ela. Ela é intuitiva, ela se organiza. Por isso que a sobrevivência feminina sempre aconteceu quando os nazistas invadiram a França, por exemplo. Lá estavam as mulheres se relacionando com esses homens para se proteger quando os franceses foram presos. E é exatamente essa diferença que gera o caos, né? Quando o homem esquece quem ele é, nesse sentido, porque quando o homem não tem eixo, a mulher vai se adaptar a esse eixo perdido dele. Então o que vai acontecer? Vai ser duas pessoas perdidas no mesmo relacionamento. E esse ponto de vista de Weininger é sensacional, porque isso aí destrói a família. É claro que o Weininger não estava descrevendo uma falha, ele estava descrevendo como a mulher funciona dentro daquela organização que a mulher tem de si mesma. Né? Se um homem é forte, ela se molda à força. Se o homem é fraco, ela se molda à fraqueza. Se o homem é confuso, ela vai espelhar a confusão dele. É assim que vai acontecer. É isso que ele quis dizer quando afirma que a mulher não tem caráter algum. O caráter é uma tarefa masculina. A adaptação é uma tarefa feminina. Isso explica por que a mulher muda tão rápido conforme o contexto emocional que ela está inserida. Explica por que ela ama hoje, esfria amanhã, porque ela diz pra sempre e depois não sente mais nada, porque ela se transforma na presença de alguém mais forte emocionalmente, porque ela se distancia quando o homem perde o eixo central. A mulher segue a atmosfera mais intensa, não o discurso mais bonito. Ela acompanha a força emocional predominante, não a promessa feita ontem. Ela vive no presente eterno. O que ela sente agora a domina completamente. Para Weininger, isso nunca foi defeito e nem para mim. Isso é estrutura. Isso também explica porque mulheres dizem: eu mudei com uma naturalidade que nenhum homem conseguiria ter. O homem muda por decisão. A mulher muda por ambiente. O homem muda por reflexão. A mulher muda por atmosfera. O homem vai mudar porque escolheu mudar. A mulher vai mudar porque foi moldada. E é por isso que Weininger, para o Weininger, a mulher não possui caráter no sentido filosófico, e caráter para ele é aquilo que resiste ao momento, que responde ao ambiente de maneira firme. E essa visão confirmada pela psicologia moderna, mesmo que ninguém tenha coragem de dizer isso em voz alta. Tem vários estudos hoje que mostram que a personalidade feminina tem uma oscilação emocional muito maior que a masculina. Mulheres pontuam mais em agradabilidade, sensibilidade ao ambiente e adaptabilidade social. O feminino é mais permeável, mais impressionável, mais responsivo ao clima. Isso significa inferioridade? Não sei. Eu acho que é mais uma especialidade biológica. E a parte mais profunda do pensamento de Weininger, nesse sentido, para mim, é quando ele diz que o feminino não possui caráter e é naturalmente atraído, ou seja, segue um homem que tem eixo, gravita em torno daquilo, que é sólido, digamos assim, admira o que permanece igual mesmo, sob pressão. Então o fato dela não ter caráter vai fazer com que ela admire quem tem. Ela vai amar quem a direciona. Isso é a beleza da natureza. Quando Weininger escreve que a mulher é adaptação, ele está dizendo que ela precisa de um homem que seja forma. Porque onde o homem não tem forma, ela, a mulher, se perde. Onde o homem não tem limites, ela transborda. Onde o homem não tem direção, ela se perde de novo. E onde o homem não tem propósito, ela cria dramas,
para obrigá-lo a encontrar. O caos feminino é sempre um sintoma de falta de estrutura masculina. Prestem bastante atenção nisso, não é culpa dela. É um sinal de que o homem deixou ocupar o lugar que a natureza o deu na vida dela. Weininger descreveu a mulher dessa forma, como pura receptividade, ou seja, ela absorve o homem naquilo que o homem é. Se ele é fraca, ela é fraca, se ele é forte, ela é forte, e por isso que ela adapta a moralidade, ela adapta o discurso, ela adapta o comportamento. A mulher não é leal ao passado, ela é leal ao presente emocional que ela vive naquele momento. A lealdade dela não é ao que foi dito ou ao que foi combinado, mas ao que é sentido. Isso explica por que ela pode se contradizer sem perceber essa contradição. Para ela não existe contradição, existe contexto. O homem cai quando tenta exigir caráter de algo que foi criado para adaptar. O homem cai quando tenta encontrar solidez onde só existe fluidez. O homem cai quando tenta fazer o feminino uma rocha, quando na verdade a mulher não é uma rocha, a mulher é uma fonte. O homem é a rocha e a mulher é a água que brota e flui e contorna essa dinâmica dessa rocha. E quando o homem tenta inverter, tudo desmorona. O Weininger, na verdade, ele é até mais radical, né? Ele vai dizer que o feminino puro não possui ego. Para ele, a mulher, quando diz eu sou, eu sinto, na verdade o que ela está dizendo é que eu fui sentida e eu me tornei alguma coisa. São duas naturezas opostas que operam em mundos diferentes, tanto a masculina quanto a feminina. Uma centrada no ser, a outra centrada no sentir. Uma centrada na permanência, que seria o homem, a outra centrada na adaptação, que seria a mulher. Quando o homem entende isso, o que ele vai fazer? Ele vai parar de esperar a estabilidade emocional dessa mulher e logo não vai culpá-la por erros dela. Ele para de exigir consistência àquele ser que não tem nenhum tipo de consistência natural da estrutura dela. E ele entende que, se o seu eixo falhar, a mulher inevitavelmente vai se moldar à sua falha. A responsabilidade masculina sempre foi a única responsabilidade possível, gente. É por isso que eu trago essas aulas aqui para você. Essa é a lição final de Weininger que eu tô tentando trazer aqui esse livro. Ele não está dizendo que a mulher é sem valor, ele está dizendo que a mulher, que o valor da mulher, digamos assim, depende da força desse homem. O feminino não floresce sem o masculino firme. A água não sobe montanhas, ela precisa de relevo. Você entende? Ela precisa de estrutura, ela precisa de direção. A água vira caos quando não encontra forma. Se você jogar um balde d'água, você vai esparramar para a casa inteira. Mas se você jogar ele dentro de um lugar que tem alguma forma, ele vai ficar ali. Isso não é um ataque, é um mapa. É uma descrição de como o feminino funciona. E vocês precisam entender isso para que vocês não possam deixar com que uma mulher faça com que vocês tenham ódio delas. Essa é a diferença nossa desse canal aqui, da comunidade que eu estou montando com vocês aqui. Vocês entenderem que a mulher não é má, ela é fluida. E entendendo que ela é fluida, você não vai levar ela a sério. Entende? No fim, a mensagem é simples, mas é devastadora. A mulher se adapta ao ambiente, o homem é responsável por criar o ambiente. E se você falha na criação desse ambiente, tudo vai desmoronar. Se você lidera, ela floresce. A mulher não tem caráter, tem adaptação. E você precisa ter o caráter que falta no mundo, porque é isso que mantém tudo funcionando. A culpa sempre é sua. Um exemplo que a gente pode citar bem, nem para citar o Weininger, para citar mais profundo, você vai citar, por exemplo, a Bíblia. Quando a Eva come o fruto, Deus não vem atrás de Eva, ele vem atrás de Adão. Entende? A responsabilidade é sua. Somente sua, porque a mulher não tem caráter, só adaptação. Lembrando, eu escrevi um livro sobre a natureza feminina, uma das maiores obras já escrita, talvez a maior obra já escrita em língua portuguesa sobre o assunto, e se você tem interesse no livro, o link está na bio. Se você não tem interesse no livro, não se preocupe. Vai ter conteúdo aqui para muito tempo e de graça, para todos vocês. A minha missão aqui é fazer com que graça e medre seja dentro de cada um de vocês, como diria o saudoso Enéas, aquilo que de mais bonito existe num homem. A vontade de acertar, o eixo, entende? Se vocês tiverem isso, vocês entenderem que o feminino é um teste divino na vida de vocês, que vocês não precisam de mulher para totalmente nada, vocês vão parar de sofrer na vida por coisas que não fazem sentido e vão se apegar ao que realmente importa, que é você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou parar de fazer vídeo tomando cerveja. Eu acho que quando eu faço vídeo tomando cerveja, eu me exalto um pouco. Você vê que esse clima desse vídeo, eu já senti que esse vídeo já foi diferente dos outros 2 vídeos que eu já gravei hoje. Que é isso que eu faço, eu gravo todos os vídeos, eu desenvolvo os roteiros, a ideia que eu tenho de vídeo, então eu gravo todos os vídeos. Às vezes eu me perco, eu tenho aqui anotado, então vocês me veem olhando de lado assim, eu buscando o tema para não perder, aí eu volto para a câmera.